Você e seus amigos estão presos em uma ilha deserta com insetos gigantes e assassinos caçando todo mundo. Todos esses pequenos monstros e insetos só querem caçá-los por esporte, sugar seu sangue e devorá-los vivos. O que você faria? Eu vou analisar os erros cometidos, o que você deveria fazer e como vencer todos os insetos assassinos na Ilha dos Insetos Gigantes. Essa garota aqui se chama Matsumi. Ela é uma estudante do ensino médio. Ela acorda desorientada em uma praia deserta e percebe que seu avião caiu. Bom, essa daqui é uma situação péssima e parece que ninguém mais conseguiu sobreviver ao acidente de avião. Ela entrou em pânico total, pegou a sua mochila e adentrou a floresta. Isso aqui é um erro cabuloso. Florestas tropicais contêm vida selvagem perigosa, predadores, plantas venenosas e ela nem sequer tem um plano para construir um abrigo. A aposta mais segura seria voltar para o local do acidente para procurar recursos, porque isso é inteligente, especialmente água engarrafada, ela precisa disso urgente. Um humano de fato pode sobreviver semanas sem comida, mas 3 dias sem água você vai de ralo. Portanto, você precisa de água. Considerando que não havia muitas pessoas a bordo desse voo em primeiro lugar, nós podemos assumir que vai haver alguma garrafa sobrando por perto dos destroços do avião. Alguma coisa tem que ter. O certo também era ficar de olho e procurar nessas mochilas roupas secas e qualquer tipo de objeto afiado. Mas, enquanto ela corre para a floresta como uma galinha, sem cabeça, porque é completamente estúpido e não sabe nem para onde tá indo, ela é parada por essa garota que se chama Ayumi, que também participa da mesma escola que ela. Elas se reencontraram. Bom, isso é ótimo, agora tem amigos aqui, principalmente porque a garota veio já sendo muito útil. Ela disse que olhou ao redor, mas a ilha parece completamente deserta. O avião da Matsumi caiu, mas pelo menos agora ela tem sorte. Ela encontrou um isqueiro, uma faca e uma lata de spray de cabelo. Isso aqui vai ser muito útil mais tarde, mas algo estava claramente errado aqui. A Matsumi menciona que essa floresta estava mortalmente silenciosa. Isso é realmente incomum de se acontecer, porque eles estão no meio de uma selva, local onde vivem milhares de animais, macacos que fazem barulhos muito altos, pássaros que ficam cantando o tempo todo, rãs, pererecas, tudo faz barulho. E aqui tá muito silencioso, não tem um único sapo, ou até mesmo uma cigarra, não tem um barulho. Nesse mundo, elas deveriam estar cercadas pela vida selvagem, e insetos por todos os lados. Mas aqui não tem, nós não precisamos nos preocupar no meio de uma selva com pernilongo. Tá mortalmente silencioso ao redor. É assustador não escutar nenhum som, significa que há algo errado com esse ecossistema. Ainda pior, seus celulares estão encharcados, então elas não têm sinal, não têm meio de se comunicar com o mundo exterior ou até mesmo entre si. E, sendo estudantes do ensino médio, eu não esperaria que elas conseguissem construir um rádio, como por exemplo o Senko, que faz isso facilmente. De repente, essas duas garotas escutam um grito ao longe e correm na direção do som. Elas chegam até um campo e conseguem ver 2 borboletas gigantes voando sobre elas. Que maravilha! Borboleta, qual poderia ser o perigo delas? Bom, todo mundo acha que é fofinho, mas esses pesadelos voadores que eram para ser minúsculos estão atacando a garota e estão no processo de sugar o sangue dela. Eu ficaria tipo, beleza, vamos vazar daqui? Tá na hora, né? Mas isso não é o suficiente. Essas duas estudantes percebem que os insetos ainda estão com fome depois de terminar a refeição e estão indo para a próxima vítima. Bom, eu esperaria que não fosse eu. Isso é bem aterrorizante. Esses insetos que eram para ser pequenos sugou o sangue das pessoas e eles nem terminaram. O menor erro aqui seria completamente fatal. E se eu quero vencê-lo, preciso saber tudo sobre ele. Essa borboleta é enorme, provavelmente do tamanho de um helicóptero, mas podemos supor que ela terá os mesmos comportamentos e características de uma borboleta de tamanho real, onde eu esmagaria ela com minhas próprias mãos. Uma explicação bem rápida sobre borboletas é que elas são capazes de detectar vibrações no solo causadas por mamíferos, ainda quando elas são pequenininhas. Elas também têm muitos olhos em 2 pontos principais que lhe dão um amplo campo de visão. Elas se alimentam exclusivamente de líquidos e usam seus sentidos para detectar odores de néctar, ou, nesse caso, sangue e suor. Se fosse eu nesse caso, perceberia que não posso derrotar esses monstros sem uma arma, não tem como. Mesmo que eu estivesse disposto a correr o risco com o que eu tivesse ali, é quase nada. Não funcionaria, simplesmente não há esperança para essas pessoas. Então o que eu simplesmente faria aqui era lentamente me afastar da cena para evitar criar grandes vibrações no ar, e usaria a água que eu salvei do local do acidente porque sou inteligente e não burro como eles.
misturaria a água com terra para fazer uma pasta e me cobriria com ela. Dessa forma eu esconderia o meu cheiro para evitar a detectação deles e permitiria minha fuga para um local seguro, simplesmente presumindo que eu encontrasse um em toda essa situação. Mas a Yumi aqui decide fazer coisas completamente sem noção. Ela é praticamente o Capitão América com uma faca e tenta deter a borboleta, o que ela falha rapidamente, e de alguma forma, miraculosamente, a Mitsumi aqui acende o isqueiro e pulveriza o spray de cabelo na direção da borboleta. Ela pega fogo e a borboleta queima até a morte, enquanto a outra voa pra longe pra nem chegar perto desse fogo. Olha pra esse fogo no spray, isso não é realista. Eles têm uma lata de spray pequena e ela lança uma chama suficiente para cobrir o tamanho de uma borboleta do tamanho de um helicóptero. Isso não faz sentido. Nesse ponto já tá mais do que claro que tem algo errado nessa ilha. E eu simplesmente gostaria de ir embora daqui o mais rápido possível. Ficar na floresta não era seguro. A ideia de queimar a borboleta foi ótima, não realista, mas boa pra eles. E realmente funcionou. Mas eles deveriam definitivamente estar indo pra praia agora, que é o lugar mais seguro até o momento, o que elas não fazem. Ou pelo menos, como as borboletas estão no nível mais baixo da cadeia alimentar e acabamos de matar uma borboleta gigante, eu pegaria qualquer parte do inseto morto para usar como isca e talvez até mesmo como uma armadura, igual acontece no jogo do Grounded. Mais tarde, a garota Mitsumi se reúne com mais estudantes. Isso aí, felicidade. Mais pessoas para usar como escudos para que eu não morra, é claro. Ela explica que eles devem esperar até que o resgate simplesmente venha ajudar eles. O grupo então escuta um barulho de um helicóptero e começa a correr na direção do som, mas eles são surpreendidos aqui. Uma vespa assassina gigante apareceu no seu caminho e estava muito mais assustadora do que as borboletas das quais eles acabaram de escapar. Dessa vez é uma vespa da lama, então você está prestes a levar uma picada real. Elas são chamadas de vespa da lama porque usam lama úmida para cobrir seus ninhos. E agora com certeza eu desejaria que eu tivesse guardado um pedaço das borboletas. Mas eles não fizeram isso, porque as borboletas são uma das presas principais delas, e a isca teria sido uma ótima distração. Elas também têm mandíbulas super fortes que usam para morder e cortar. E a vespa fêmea carrega um ferrão que pode usar repentinamente. Não é como uma abelha que pica e morre. Não, elas podem usá-la repetidamente. A única coisa que temos ao nosso favor é que elas são barulhentas. Se conseguirmos distraí-las com os amigos, eu estou indo embora e vou manter os ouvidos atentos ao som das asas batendo. Se não houver nenhum som, isso significa que ou não há vespa na área, ou ela foi distraída por mais alguma coisa. De qualquer forma, eu tô aproveitando a chance de escapar o mais rápido possível. Infelizmente pro grupo, essa vespa é muito rápida e pega a Shitze. A pobre garota é picada por um agente paralisante e levada pelo inseto assassino. E, bom, é claro, a Mitsumi aqui convence o grupo de resgatar a Shitze. Ok, podemos simplesmente assumir que a Shitze estava morta. Ir atrás dela não faz o mínimo de sentido. O que você tá fazendo? Nenhuma desculpa é boa o suficiente para me fazer entrar em um ninho de vespas, principalmente uma vespa gigante, a menos que eu esteja jogando uma bomba lá dentro para explodir tudo. Nesse caso, é claro, estamos falando de sobrevivência. Eu simplesmente deixaria ela para trás. Essas crianças precisam aprender a cortar suas perdas e simplesmente continuar a vida. É o que deve fazer, tomar decisões difíceis para sobreviver. Mas, uma vez que o grupo decidiu seguir as vespas de volta pro ninho, que bom pra eles, né? Que vão sozinhos. Pelo menos eu esperaria até a noite, porque isso faz muito mais sentido. Porque as vespas estão muito mais tranquilas, não estão tão agressivas. Nós queremos minimizar o som e evitar alertar as vespas. Então eu enviaria apenas 2 pessoas para dentro do ninho. E se eu tivesse aqui nessa situação, encontraria rapidamente a Chitose e saía o mais rápido possível. Mas a Mitsumi revela uma vantagem massiva. Ela aparentemente sabe muito sobre insetos, o que teria sido ótimo saber desde o início. Com isso, ela só prova porque que ela tá no topo da minha lista de pessoas para ficar amiga até sairmos dessa ilha. Usando seu conhecimento sobre insetos para guiar o grupo até o ninho das vespas, estava dando tudo certo. No entanto, a garota ruiva estava claramente insatisfeita com isso, porque a Mitsumi estava roubando toda a atenção, o que ela deveria fazer, porque é inteligente e mostra que é a personagem que queremos ver morta o tempo todo. Eles chegaram ao que parece ser uma vila e descobrem que essas casas se tornaram ninhos para vespas assassinas, e eles logo vão se arrepender dessa decisão. Tá bom.
Essa garota claramente sabe o que tá fazendo, então talvez devêssemos apenas seguir ela, talvez. E se eu estou nessa ilha aqui, não deixaria ela envolver meu grupo. Lembrem-se, eu sou completamente a favor de manter essa garota na minha lista de amigos. De qualquer forma, o conhecimento dela pode nos ajudar a sobreviver até obtermos ajuda real. E devemos ficar longe da ruiva, que é completamente maluca. A ruiva maluca estava cometendo um grande erro ao reclamar tão alto assim, o tempo todo não para de falar. Agora nós precisamos escutar a Mitsumi e usá-la como um recurso. Ela é como uma profeta enviada de Deus dos céus. O grupo entra no ninho e encontra seus amigos sendo sugados vivos por lavas gigantes que liberam um produto químico de prazer para impedir que seus amigos escapem. Isso aqui, mano, é muito sujo, nojento demais. Esses três começam a espancar as larvas. A Mitsumi aqui está apenas esperando que eles vão salvar a sua amiga, mas o resto do grupo quer deixá-la pra morrer. Conforme estão prestes a sair, outra vespa assassina aparece. Ótimo, maravilha. Carregando outro delinquente aqui, ele corre atrás dela e quase acaba sendo morto. Essas larvas podem não parecer fofas, mas ainda são bebês, e seu único poder é um produto químico de prazer que injetam nas pessoas paralisadas. Ok, isso aqui acaba soando muito ruim. As vespas trazem as pessoas para que as larvas se alimentem e cresçam cada vez mais. Nojento. Essas larvas têm o tamanho da mão de uma pessoa, realmente nojentas, e estão completamente grudadas nos meus amigos como sanguessugas. Agora eles vão morrer, não tem o que fazer. Mas se eu quero sair daqui rapidamente, eu não quero perder tempo arrancando elas dos meus amigos. Vou deixar elas lá e priorizar minha fuga, com certeza absoluta. A boa coisa sobre essas larvas é que elas são completamente comestíveis. Sushi de larva. Alguém quer? O que aconteceria se isso fosse, real? Para quem não sabe, larvas de vespas são consideradas uma iguaria no Japão. Se você não sabia, essa é uma informação bem importante. Elas são gordas e cheias de proteínas, e agora que se alimentar do meu amigo, isso aqui parece um pouco mórbido, mas nós precisamos de comida para sobreviver. E se pegarmos um punhado delas, teremos comida o suficiente para nos manter vivos por um bom tempo. A Mitsumi aqui faz um plano de fuga e entra no ninho com um cara delinquente. Ambos conseguem encontrar seus amigos, e eu diria, bom pra eles, né? Felicidade, dedinho pro alto, tá. Mas esse cara decidiu deixar as duas garotas pra trás, enquanto a Yumi estava do lado de fora esvaziando frascos de cosméticos na casa. Ela estava fazendo isso porque as vespas são naturalmente atraídas pelo cheiro de produtos capilares e de pele devido à composição alcoólica e estéreis, que são semelhantes aos hormônios delas. Basicamente, se você cheira muito bem ou muito mal, elas vão atrás de você. De qualquer forma, as vespas entram no ninho devido ao cheiro e estão tão focadas no odor que não se importam com os adolescentes. A Yumi e os adolescentes se escondem nas moitas, enquanto os outros 4 ainda estão presos lá dentro. O cara delinquente acabou escapando, mas a Yumi precisa voltar para ajudar a carregar a chitose. Felizmente, elas saem vivos de lá. Ok, não vou negar. Eu teria feito a mesma coisa que o cara delinquente fez. Sério, isso aqui era o certo a se fazer. Se um monte de vespas estivesse indo atrás de mim, eu deixaria todo mundo pra trás e sairia correndo por minha vida. É minha vida que tá em jogo. Não há como eu ficar pra ajudar alguém se as minhas chances de sobreviver são completamente limitadas. Usar produtos de cuidado com a pele pra distrair as vespas é uma ideia muito inteligente, mas a Yumi deveria ter sido mais cuidadosa pra não se pulverizar com esses produtos, o que poderia ter sido seu último erro, porque iria ser fatal, atraindo as vespas pra ela e pro resto do grupo. Ela teria sido muito melhor esvaziando os produtos ali ao invés de pulverizá-los, evitando o risco de ser atingida pelo vento e pelo spray. O grupo então procura um hospital em uma placa de sinalização turística que encontraram perto da vila. Eles precisam da solução salina para tratar a chitose e o amigo delinquente deles. Mas o hospital estava longe e o sol estava se pondo. Esse mapa é exatamente o que nós precisamos. Então eu simplesmente diria, ótimos, encontramos um mapa. Não há momento melhor do que agora para sair da floresta e voltar para a área da praia. Nós temos um telefone funcionando, então podemos tirar uma foto desse mapa e usá-lo enquanto caminhamos em direção ao hospital.
A Chitose e os outros estão paralisados, então não estamos arriscando suas vidas tomando um caminho mais longo. Até agora, só descobrimos que esses insetos estão na floresta e é improvável que estejam à solta na praia, já que estão caminhando pela floresta. Eles entraram em um ninho de carrapatos dos cervos, e eles são do tamanho de uma bola de golfe. Esses insetos estão piorando a cada vez. Eles se prendem completamente e sugam o sangue de uma pessoa, liberando venenos no corpo que podem matá-la. Sobrevivem por anos sem comida, e com essa ilha completamente deserta, eles devem estar morrendo de fome. Bom, a única coisa que interessante é... tô rodeado de amigo aqui. Pega todo mundo e deixa eu ir embora, por favor. Se continuar por esse caminho, com certeza vai matar todo mundo. Esses insetos sugadores de sangue são cegos, então eu estou lentamente retrocedendo e saindo do território deles de mansinho. Porque se eles notarem a gente, bom, acabou. Se eles não notarem, poderemos escapar e sobreviver, felizes para sempre. Embora os carrapatos dos cervos cegos tenham sentido aguçado e possam ouvir a menor vibração possível, eu pegaria o boné da Mitsumi, ou uma pedra ou algo assim, e simplesmente jogaria o mais longe possível do grupo. Dessa forma, eu seria o herói. Isso atrairia a atenção dos insetos e eu poderia sobreviver e correr. O grupo caminha lentamente pelo caminho até encontrar uma professora que já estava completamente infectada por carrapatos. Para salvar o nosso grupo inteiro, a Mitsumi empurra a professora e os carrapatos a atacam. A Mitsumi e os outros conseguem sair da floresta naquela noite. A Mitsumi diz às garotas para mergulharem na água da nascente. Isso fará com que os carrapatos deixem o corpo, pois eles precisam de oxigênio para sobreviver. A Mitsumi é realmente incrível. Ela chora toda vez que mata um inseto, mas não tem remorso de matar outro ser humano. Incrível isso. Eu reconsideraria minhas prioridades, mas com certeza não quero ficar do lado ruim dela. Entrar na água é uma das coisas mais seguras que essas garotas poderiam ter feito. Eu também verificaria meu corpo depois para garantir que todos os carrapatos foram embora. E se eles não tiverem ido embora, eu voltaria para a água pelo tempo que fosse necessário. Mas eles ainda não estão nada salvo. Bom, esses dois aqui estão se distraindo um pouquinho. E algo estava entrando no corpo desse cara e se movendo através das suas veias. E isso estava prestes a piorar muito a situação. Esses dois estão ocupados demais para perceber o que estava acontecendo. Se fosse eu, deixaria esse cara para trás. Ele já causou drama o suficiente no grupo. E ele nem estava consciente. Não temos as ferramentas para remover o parasita. E não faz sentido colocar todos em perigo apenas para salvar um homem. Aqui é sobrevivência em primeiro lugar. Depois de secar e fazer a higiene, as pessoas finalmente chegam à área do hospital. A Mitsumi não escuta nenhum inseto e o grupo estava aliviado, o que eu também estou. Esse cara nerd aqui encontrou uma sala muito interessante. Há um sistema de computador funcionando na sala, o que significa que eles devem ser capazes de entrar em contato com alguém fora dessa ilha. Ele menciona que não há conexão, mas isso é algo que pode ser resolvido. O gerador ainda funciona e podemos controlar a iluminação com os computadores. O avião que esses alunos do ensino médio estavam caiu nessa ilha específica, o que significa que há uma alta probabilidade de que eles estivessem na rota do avião. Os aviões voam a qualquer hora do dia, então eu esperaria até a noite e ficaria de olho em qualquer coisa no céu. Assim que eu avistar um avião, vou sinalizar SOS e o código Morse através desses postes de luz do lado de fora. Se eu usar a energia do gerador apenas para isso, a bateria vai durar tempo suficiente para conseguir ajuda para Mitsumo e o cara problemático. Ok, rápido, muito rápido, dá uma solução salina pro amigo inconsciente aqui e espera por uma reação enquanto esses caras estão ocupados focando na Chitose. Eles não percebem que o parasita estava começando a se mover na testa desse cara. De repente, do nada, o cara que eles salvaram começa a se mover. O parasita que entrou no corpo dele assumiu o controle e ele ficou completamente louco. Ah, eu mencionei que os globos oculares do cara estão saltando pra fora, né? E agora é tarde demais para remover os parasitas dele. Esse é um bichinho conhecido por se alimentar do seu hospedeiro. Geralmente é encontrado em caracóis e invade suas antenas, mudando suas cores para que pareçam com lagartas. Isso atrai a atenção de pássaros que comem os caracóis e o parasita. Se fosse eu, pegaria essa lata de atum e esmagaria na cabeça do cara sem pensar duas vezes. Sobrevivência em primeiro lugar, temos que sobreviver aqui. Não podemos permitir que ele saia, porque ele vai colocar todos em perigo. Não há esperança para esse cara, e rapidamente precisamos decidir como nos livrar dele. Se fosse eu, pediria ao cara geek, entre aspas, que trouxesse um fio da sala de computadores e em seguida, bom,
usaria para sufocar o cara. Esse cara corre para fora e sobe no poste de luz como o Homem-Aranha. Ele estava chamando a atenção de outro inseto gigante. E bem na hora, essa mosca assustadora vem voando. Sabemos que esse hospital estava localizado perto de um lago, onde as moscas costumavam viver. A maioria delas é encontrada em rios de água corrente e perto de lagos, escondendo-se entre as pedras. Assim como qualquer outra mosca, esse inseto assustador é atraído por luz. Essas moscas têm pernas curtas e 4 asas enormes, além de antenas muito longas que usam para detectar suas presas. Como são animais noturnos, confiam nas suas antenas para caçar. Esse inseto é difícil de matar, mas já sabemos sua fraqueza. As antenas são muito sensíveis a qualquer tipo de movimento. Eu com certeza o distrairia, fazendo com que 3 ou 4 pessoas corressem e se revezassem, fazendo barulho alto. E bom, julgando que eu seria um bom manipulador de pessoas, eu voltaria para dentro e procuraria ferramentas para iniciar um incêndio. As coisas mais simples que podemos usar são baterias e um pedaço de papel alumínio. Geralmente baterias possuem óleo, então eu poderia usá-la como combustível. Em seguida, tiraria minha camisa e encharcaria nesse óleo de bateria. Tá, brincadeira. Removeria a bateria do meu telefone para enrolar um pedaço de papel alumínio, colocaria a camisa encharcada no chão e a incendiaria, colocando o papel alumínio nos terminais positivo e negativo da bateria. A Mitsumi diz a eles para eles voltarem para dentro, mas eles não estão ouvindo. Enquanto a ruiva puxa o delinquente, a mosca vai direto pro cara do parasita e o mata. A mosca então vai atrás do resto do grupo. Tá tudo certo por enquanto, o cara do parasita tá morto. E precisamos correr o mais rápido possível. A porta não estava muito longe, o que significa que podemos alcançá-la a tempo de evitar o inseto. Já sabemos que ele é atraído pela luz, então eu diria ao cara geek ali para desligar todo o prédio. Se estivesse escuro e todos parados, o inseto não vai ser capaz de detectar a gente e consequentemente nos deixaria em paz. E assim com certeza todos nós conseguiríamos sobreviver. O grupo começou a correr em volta do prédio, mas a ruiva e o delinquente trancam todos do lado de fora, com a desculpa de que também podem estar infectados agora. Essa é uma jogada muito ruim e estúpida. Esses dois não podem sobreviver por conta própria, eles não são os mais fortes e nem inteligentes o suficiente para conseguir fazer isso. Eles simplesmente encontraram a especialista em insetos, que é a Mitsumi, e jogou ela fora. Se fosse eu, os deixaria entrar. Se eles estiverem tão preocupados com esses 3 estarem infectados, podem facilmente amarrá-los e garantir que não me escapem. Mas como eles não têm intenção de fazer isso, nós precisamos encontrar uma maneira de quebrar o vidro da porta, que não é muito grossa. Isso significa que podemos quebrá-la com um objeto afiado. A Yumi já encontrou uma pedra, e eu sei o que você deve estar pensando, mas batê-la dessa forma não é muito eficaz. Eu miraria nas dobradiças e no canto da porta, pois são a parte mais fraca e mais fácil de se quebrar. A melhor maneira de acertar esse vidro é pegar a parte pontiaguda da pedra, dar alguns passos para trás e correr com toda a força contra a porta. Isso criaria uma pequena rachadura que eu poderia simplesmente ampliar batendo mais nela, mas isso criaria outro problema, pois o inseto poderia entrar no prédio. Felizmente, há muitos quartos onde podemos nos trancar e temos água suficiente para poder sobreviver. Esse inseto eventualmente se cansará de nos procurar e eventualmente o inseto abandonará o prédio. Essas garotas estão desesperadas, achando que o inseto vai matá-las a qualquer minuto. E eu meio que penso, por favor, sim, termina logo com isso. Bom, inesperadamente, o cara geek aparece e abre a porta quando elas estavam prestes a ser assassinadas. Bom pra elas. Ele amarrou esses 2 perdedores e agora está cooperando com o resto do grupo. É hora de matar esse inseto assustador antes que ele tenha a chance de matar mais alguém. A Mitsumi descobre uma maneira de enganá-los. Ela pega cortinas de todos os quartos e as amarra ao redor desse poste de luz. Em seguida, ela chama a atenção do inseto com um dispositivo sonoro e faz com que ele venha até o poste. Assim que a mosca está perto o suficiente, ela puxa as cortinas para revelar que a luz foi acesa. O inseto voa imediatamente em direção à luz. Quando ele chega, a Mitsumi sinaliza para o resto do grupo. O cara geek liga a energia do gerador no poste, que queima a mosca até virar cinzas. Sim, isso foi muito satisfatório. Mais tarde, o grupo retorna ao hospital, onde coleta todas as rações. A Chitose é declarada líder e eles decidem ficar no prédio até que a ajuda chegue. Ok, isso aqui é bem estranho. A Chitose praticamente estava desaparecida na maior parte do tempo e agora é líder. O que você acha disso? Como você derrotaria a ilha dos insetos gigantes? Bom, isso foi bem intenso.
Eu sou o Rafael e muito obrigado por terem assistido ao nosso vídeo. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe um grande like. O botão de inscrição tá bem ali, então clica nele, por favor, porque estamos desesperados. E nos diga o que você achou do vídeo, mas por favor, seja gentil, sem palavrão, porque eu sou bem sensível. Na verdade, não sou. Bom, até mais.